セイドンの化身。ハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくり。Salve pessoal, estamos aqui no servidor chinês do Sensei Rebirth 2, que eu quero falar um pouco com vocês sobre banners. Banners e personagens importantes, lembrando que no início do jogo vamos ter uma limitação aí de personagens até os lançamentos, mas normal de todo jogo e acredito que todo mundo já deve estar esperando que seja dessa forma, né? Mas enfim, gente, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem, compartilhem, porque é bem importante para o crescimento do canal, me ajuda muito. Se vocês quiserem estar me dando uma força, temos aí a aba de membros. E, bom, gente, antes de trazer aqui o que eu separei para vocês, temos um recado rapidinho de 30 segundos da nossa parceira oficial e já já a gente está de volta. Se você procura uma plataforma rápida, prática e segura para realizar as recargas nos seus jogos, a JollieMax é a escolha certa. Além de contar com um catálogo com mais de 10 mil jogos, ainda tem preços e promoções imperdíveis que cabem em todos os bolsos. Então, não perde tempo e corre para JollieMax. E estamos de volta, gente. Nesse cenário aqui, top pra caramba. Isso aqui é o Castelo de Hades. Isso aqui é o pátio do Castelo de Hades. Olha que legal. Tava fazendo a missão ali agora há pouco, tinha uma Pandorinha ali, o Radamante. Se a gente descer aqui tem outra parte, eu não vou lá não, porque eu não tô aqui pra gente fazer turnê nos cenários não. Porque cenário nesse jogo pra andar tem bastante. Dá até pra andar no Rio Aqueronte se você quiser. Mas enfim, vamos ao importante. Aqui é a aba de Summons. Basicamente esse ticket roxo é o ticket padrão de Summons SSR, que vai ser usado para todos os personagens SSR do jogo. Porém, como o servidor global vai ser praticamente uma cópia do servidor CIA, do Sudeste Asiático no caso, então talvez os dois primeiros banners venham com tickets específicos que só funcionem individualmente neles. Então isso vai quebrar um pouco as pernas do free to play. Agora vamos para informações importantes. Independente de como você começa a sua conta, de quando você começa a sua conta, o primeiro banner, sempre, sem exceções, vai ser o banner do Saga Maligno, tá? Isso aqui é só um exemplo porque tem a imagem do Saga, eu tô aproveitando aqui, porque esse aqui é o banner de facção. Não vai estar disponível logo de início de jogo, mas depois vai abrir e vai facilitar um pouco a nossa vida. Mas aqui vamos continuar no banner SSR, tá? O primeiro banner que vai sempre abrir, sempre vai ser o banner do Saga Maligno. Ah, mas o servidor tem 10 anos e agora tá no meio do banner do Saga com a armadura renegada. Não importa, você começou conta, o seu primeiro banner vai ser o Saga Maligno. Não tem pra onde fugir. E após o Saga Maligno, seguindo a sequência de banners fixos para todos os jogadores, mesmo se tiver no meio do banner da Atena Divina, o seu segundo banner vai ser obrigatoriamente o Seiya Odin, tá? Não tem pra onde correr. Vai ser sempre seguir essa lógica. Saga Maligno, Seiya Odin e aí dá continuações aos banners. Se você tá jogando desde o lançamento, você vai pegar a sequência certinha. Se você já tá jogando depois de muitos meses, passou o Saga Maligno e o Seiya Odin, ele vai entrar aí diretamente no banner atual, que pode ser qualquer personagem ali que esteja sendo lançado. Sempre vai ser essa sequência de banners, não importa o servidor, não importa os acontecimentos do jogo, sempre vai ser assim, tá? Agora nós vamos aqui. A primeira sequência de banners de personagens, depois do Evil Saga, vai ser todos os personagens da saga de Asgard. Eles meio que vão lançar em sequência. Seiya, Odin, Freya, Hilda, Mimi, Shido e o Siegfried. Esses são os personagens base aí. O banner não vem propriamente nessa ordem que eu falei, tá? O primeiro sempre vai ser o Seiya Odin, mas os outros eles podem vir em ordens diferentes. Que eu não lembro qual foi a ordem que saiu no chinês. Mas enfim. O que eu recomendo a vocês, gente? Vamos voltar aqui no ticket. A gente sendo free to play, por cada banner SSR, podemos comprar apenas 40 tiros. E 40 tiros garante só uma cópia do personagem. Claro, se ele dropar no garantido, tá? E, bom, o personagem com uma cópia ele vem 2 estrelas, o personagem no nível máximo é com 7 estrelas e precisamos ali de 18 cópias do personagem para deixar ele com 7 estrelas, que é o nível máximo de estrelas, não contando o despertar o R e não contando o despertar da skill do personagem,
porque, enfim, são coisas diferentes, que isso aí a gente pode entrar em assunto em outro vídeo. Mas vamos lá. Você que é pay to win vai poder comprar aqui com os diamantes roxos, que são os diamantes especiais de cash do jogo. Então você vai ter muito tiro. Então você pode fazer vários personagens, tá? Mas o que eu indico a vocês? Eu não lembro se no CIA os banners especiais que serviam apenas para o banner do Evil Saga, se eles poderiam ser trocados pelos tickets do banner do Seiya Odin. Eu não tenho lembrança correta dessa informação. Então eu vou me basear no servidor chinês e depois que eu apurar essa informação, eu vou trazer aqui para vocês. Pode ser, enquanto eu estiver fazendo outro vídeo, eu posso mencionar rapidamente, eu posso fixar no primeiro comentário. Até ao momento da postagem desse vídeo aqui, muitas coisas podem acontecer. Então eu vou tentar trazer o mais rápido possível e fixar no primeiro comentário se os tickets do Evil Saga podem ser trocados pelos tickets exclusivos do Seiya Odin, tá? Porque eu acredito que eles vão fazer essa sacanagem também, para quebrar as pernas do free to play. Mas enfim, digamos que eles não vão fazer um ticket especial que vai ser esse mesmo ticket aqui para todo mundo. Qual que vai ser a sua estratégia de jogo se você quiser realmente ter uma conta legal, se você quiser realmente investir bem na sua conta, jogar direito, mesmo sendo um free to play, você ser um free to play bem forte com uma conta bem decente. Você vai pular o banner do Saga Maligno e vai juntar os seus tickets para fazer o Seiya Odin. Você vai atirar os seus tickets no Seiya Odin e quando forem lançando os outros banners de Asgard, você vai juntar todos os tiros desses outros banners. Por quê? A partir do momento que lançou ali, digamos que a sequência é essa, vai lançar Seiya Odin, Mimi, o Shido, a Hilda, a Freya e o Siegfried. Digamos que a sequência dos banners de Asgard são esses, tá? Ai, mas por que todos os personagens não vão ter banners? Porque ia ser banner demais, um atrás do outro. Ia ser legal pro free to play, mas ao mesmo tempo ia ser muito banner e eles não querem estender muito a sequência de lançamento de personagens. Então meio que eles fazem? Pega o banner do Seiya Odin, aí digamos, o Fenrir e o Alberich não vão ter banner. Eles inserem o Fenrir e o Alberich na pool do banner do Seiya Odin, e enquanto você atira no Seiya Odin, pode dropar um Fenrir, um Alberich, um Thor, pode dropar um Hagen, então meio que fica aí nessa coisa toda, tá? Basicamente isso. Mas enfim, gente, vamos continuar aqui nosso raciocínio. Digamos assim que lançou todos os personagens de Asgard. Então vai voltar um banner de reroll, onde além de ter todos os personagens ali que não tiveram banner, todos tipo Thor, Fenrir, Shido, Hagen, etc. Todos eles vão estar na pool para dropar. Todos os personagens que foram banners vão estar lá como opções para você escolher um deles, para você gastar os seus tiros e aquele personagem vir sempre no garantido para você, tá? Lembrando que a partir do momento que você escolher o personagem, vai ser como se fosse novamente um banner próprio para ele. Então os outros personagens que também tiveram banners próprios, eles não vão dropar naquele banner especial do personagem que você escolheu. Então tem que ficar atento com isso, tá? Porque às vezes o pessoal pensa assim, nossa, eu escolho o Seiya Odin, mas pode dropar uma Hilda. Não, vai dropar o Seiya Odin e os outros personagens da pool dos banners anteriores, exceto os banners principais. Então, digamos assim, o banner principal é da Hilda, mas quem está na pool dela é o Hagen. Então, nesse banner especial, o Hagen vai estar na pool, mas a Hilda não vai estar disponível enquanto você dá os seus tiros. Então, temos que ficar bem atentos a isso, tá? E é o que eu recomendo a vocês, o quê? Seiya Odin, priorizar o Seiya Odin, com tudo que vocês puderem priorizar o Seiya Odin, porque esse boneco é muito, muito, muito roubado. Tanto que assim, para início de conta, se você tiver um Seiya Odin, por exemplo, 4 estrelas, você lutar contra um time ali, o time de exclamação vai ser muito utilizado, tá? O time com a exclamação, que é Ayora, Mu e Milo. Muitas vezes vai ser o quê? Mu no time, Ayora e Milo no Protect, Ayora e Mu no time, Milo no Protect, mas sempre vai ali estar ativando a exclamação de Athena. Então vai ativar ali e vai ser um dos times mais utilizados. O Seiya Odin, ele é um personagem ótimo contra esse time, porque ele bate através dos escudos e consegue dar counter nisso. Então vai ser um personagem excelente. Ele 4 estrelas já faz já causa muito problema, né? Já dá problema demais pro time inimigo. E é um dos personagens aí mais fortes, mais quebrados do jogo. Até então, né? Porque veio o Saga Sapuris, veio o Shion Sapuris, tem o Seiya Sagitário, tem o Thanatos. Então é muito boneco bom que tá chegando.
e a gente vai se perdendo no meio do up, porque são muitos times. E propriamente no jogo a gente pode montar até 5 times. Desses 5 times ali eu não vi nenhum modo que usa os 5 times. Só que também não impede eles de colocarem um modo para usar os 5 times, porque até então usavam um time só. Depois apareceram modos que usam 2 times, agora já tem modos de PVP que tem 3 times. E daí vai sempre evoluindo, né? Você tem a possibilidade de montar 5 times, e em algum momento a gente vai ter que usar esses 5 times para alguma coisa. Mas vamos lá, outros personagens fora o Seiyujin que são muito bons para investir, só que assim, abaixo dele ainda, a Hilda é uma personagem excelente, muito boa, tá? Muito boa mesmo, ela é um suporte que causa buff e debuff, aumenta dano do time e etc. Muito boa. A Freya é o melhor suporte de cura do jogo, junto com... acho que não vou citar esse personagem por agora. Mais pra frente eu cito os outros personagens de suporte, que é muito boneco. Mas enfim. A Freya também, muito boa. Ela cura bastante, é uma personagem que dá muita sustentabilidade, muito suporte pro time, tá? Ela é um suporte propriamente de cura. A Hilda é suporte, a Freya é suporte healer. É meio assim que eu separo elas duas. Siegfried é um front, um tanque absurdo de bom. Ele é muito bom, cara. O Siegfried é muito bom. Então, fechou esse. Eu acho que esses 4 são os mais chatinhos de Asgard pra você lidar, tá? Os outros, eles são bons, mas em times mais específicos. Eu não vou entrar em questão de composições agora, porque dá pra fazer muito time no jogo. O pessoal vem me pedindo pra fazer uma tier list de PvE, gente. Só que não faz sentido pra mim fazer uma tier list de PvE, porque qualquer personagem do jogo, desde o personagem R até o personagem UR, ele vai jogar no PvE, porque todos eles são bons. Todos eles são úteis pra alguma coisa. Não é como se fosse assim, igual outros jogos onde você tem um personagem que é útil e outros personagens que são ruins, que são inúteis. Não, aqui no Rebirth todos os personagens são úteis e todos os personagens podem pegar o nível UR. Todos os personagens podem ir pro nível máximo do máximo do máximo. Basta você simplesmente querer upar o boneco. Por isso que em questão de PvE, eu não tenho como fazer uma tier list. Tipo assim, sabemos que tem personagens que são notoriamente mais quebrados, tem skills mais fortes, que são mais chatos, só que em questão de utilidade, todos os personagens do jogo pro modo história, pro PvE, pra boss e etc, quase todos eles, ou praticamente todos eles, são úteis. Basta você ali ter um time adequado, um up adequado, equipar cartas e etc, tá? Então, tier list de PvE dificilmente eu vou fazer. Posso trazer uma de PVP porque é mais fácil, porque tem personagens que vão rodar muito bem no PVP e outros que já não rodam tão bem, mas que algum dia já rodaram e para início de jogo podem ajudar muito vocês. Então eu pretendo trazer isso aí, tá? Eu não vou me atentar aos personagens marinas agora, porque eles vão demorar a serem lançados. Vai ter que lançar todos os personagens de Asgard primeiro, para depois lançar os marinas e etc. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é que fora os 40 tiros que a gente consegue dar, nós conseguimos ganhar mais 7 tiros nessa aba aqui, que é uma aba como se fosse uma aba para você testar o personagem. Para quem joga o Lenda da Justiça, isso aqui seria tipo uma aprovação, e para quem joga o Awakening, seria como se fosse aquele pequeno modo história que você tem ali vários personagens com o personagem do banner para você fazer uma lutinha com ele, etc. Aqui a gente tem a mesma coisa. Você pode usar aqui tanto o seu time sozinho, você pode montar o seu time inteiro e não colocar o personagem específico do banner, ou você pode jogar ali com o personagem específico do banner e já saber mais ou menos como que ele funciona, tá? E basicamente como que funciona esse aqui? São 7 batalhas. E para cada batalha dessa você ganha um ticket de summon, tá? Você batalha hoje, o ticket vem amanhã pelo correio e depois de amanhã você pode batalhar novamente. Como o banner dura 14 dias, então é um dia sim, um dia não, tem uma batalhazinha dessa aqui para você fazer, totalizando aí 7 dias de batalha e 7 dias sem batalhas para fechar. Para mim podiam ser 14 batalhas, porque aí já dava 14 tickets mesmo, mas a gente sabe que a empresa não vai fazer isso, né? Então, e outra coisa, gente, que também tem aqui nos banners, aqui é os prêmiozinhos que você pega, tá? Nós temos aqui retroativos, isso aí, restituição, né? Para quem joga o Awakening a gente tem a restituição, para outros jogos aqui nós temos retroativos. Que é o que? Basicamente, quando você summona no banner, você tem direito a uma restituição de alguns tickets de summon. Quando você dá 50, 60, 70,
A partir dos 50 tiros, a cada 10 tiros você tem aí direito a uma restituição de alguns tiros, tá? Nós vamos aqui até o máximo de... Deixa eu ver aqui... 290 até os 300 tiros você tem direito à restituição. E conforme você upa estrela dos personagens também dá uma restituição. Quando o personagem tá 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas e 6 estrelas, vai te dar restituição de tickets de summons, tá? Então é muito bom upar o personagem o máximo possível no banner dele, de preferência no primeiro banner, porque banner reroll não tem essa aba de restituição e não tem a aba de batalha que vai te dar o ticket. Então é bem importante você se atentar ao quê? Juntar o máximo de tiros possível e investir em personagens que sejam realmente bons, tá? Depois eu vou trazer um vídeo explicando quais personagens de Asgard funcionam com o que, quais marinas funcionam com o que, quais espectros funcionam com o que, tá? Porque dá pra gente fazer muito time. Para vocês terem ideia, dá pra fazer time de gelo, time de invocação, time de veneno, time de fogo, time anti-controle. Dá pra fazer um time mais voltado para controle que não seja gelo, porque tem outros personagens de controle que não são gelo. E entre outras coisas. São muitas possibilidades de time. Tanto que, principalmente pro início do jogo, para vocês terem ideia, conheço gente que subiu praticamente quase todo o PvE inicial do jogo com o time de Cavaleiros Negros e se saiu muito bem. Então, o bom desse jogo, que é uma coisa que eu sempre gostei, tanto no Rebirth 1 quanto no Rebirth 2, é que praticamente para fazer o PvE do jogo, você tem uma liberdade de upar qualquer coisa, cara. E esse qualquer coisa funcionar perfeitamente. Tipo, você pode montar um time temático do jeito que você quiser. Ah, eu quero só um time do santuário. Você pode fazer um time do santuário. Ah, eu quero só um time tudo de Asgard, com um monte de boneco de Asgard. Você pode fazer um time com um monte de boneco de Asgard. Quero um time full Cavaleiro Negro. Dá pra fazer. Um time full Marina. Você pode fazer também, tá? Então, full Spectros também, full Deuses, dá pra você fazer tudo nesse jogo, que não em questão de PVP, mas em questão de PvE do jogo, tudo vai funcionar. Você pode pegar aqui o Kiki, por exemplo, eu não upei meu Kiki, né? Tem gente que upou o Kiki da pessoa já não tá mais no nível básico. Ó, aqui alguns personagens R, que é a classe mais baixa do jogo. Se eu quiser pegar o meu Kiki e subir ele pra SSR, de SS, na verdade SR, né? E de SR subir pra SSR, e de SSR subir para UR, eu posso transformar o meu Kiki no personagem UR tranquilamente, porque eu tenho essa liberdade de fazer isso com qualquer personagem do jogo. E isso faz com que os personagens se tornem muito bons. Porque assim, a cada nível que você sobe do personagem, nível de classe, o boneco ganha uma habilidade, tá? Não com SR nem SSR, mas digamos assim, eu peguei o Kiki, todos os personagens do jogo têm 6 skills. 6. É o kit fechado básico do personagem. Subiu o personagem para UR, ele ganha uma skill extra. E quando eu dou o despertar do personagem, ele ganha uma nova skill extra. Então o boneco fica ali com 8 skills. E fica um boneco totalmente diferente. Ele joga melhor, fica mais tranquilo. Exemplo, o Grande Mestre, que é um dos personagens jogáveis que a gente tem. Ele tem 6 skills e ele não tem a skill da Explosão Galáctica. Só que quando você desperta ele invoca a armadura de gêmeos com a ult e a armadura de gêmeos solta a skill da Explosão Galáctica no time inimigo, tá? É bem chatinho jogar com o Grande Mestre, jogar contra ele no início era bem chato, porque ele fica summonando uns 300 mil guardinhos do santuário pra te bater e ainda summona a armadura vazia de gêmeos, não satisfeito, né? Então, gente, é muito legal. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse, é só uma explicação breve de como que vão funcionar os banners iniciais, do que vocês podem fazer, de qual que é a melhor estratégia, que eu acredito que seja essa. Junta tudo pro Seiyodin, passou o primeiro banner do Seiyodin, junta tudo pra fazer ele no banner de reroll e tenta upar esse personagem o mais rápido possível. Nossa, mas e os outros personagens de Asgard? E o Saga Maligno? Eu nunca vou conseguir fazer? Gente, não se preocupa, porque vai ter o banner de facção pra você upar esses personagens. É um pouquinho mais demorado? É um pouquinho mais demorado. Só que tem aqui todos os personagens para você upar, tá? No banner de facção temos aqui a facção Santuário, a facção de Asgard, a facção de Poseidon e etc. Logo mais deve adicionar aqui a facção dos Espectros. Como que funciona esse banner de facção? Basicamente você tem todos os personagens do Santuário aqui. Por exemplo, vou usar o banner Santuário. Tem todos os personagens do Santuário aqui para você escolher. Então o que você vai fazer, né, na questão de Cavaleiros de Ouro e personagens especiais? Eu posso escolher 3 deles para aumentar o drop deles aqui no banner. Então, tipo assim, o banner de um, digamos que é
1%, eu escolho o Saga Maligno, Shurei e o Shun Division e o drop deles vai tipo para 2%. É um exemplo, tá? Não levem essas porcentagens ao pé da letra. É um exemplo. E isso vale aqui para outros personagens. E também tem essa aba aqui, que a cada 160 tiros você pode escolher o personagem que você vai pegar a cópia dele. No meu caso, como eu ainda estou finalizando a minha Hilda querida, então eu estou fazendo aqui a minha Hilda queridinha, porque ela é boa e eu tenho que fazer ela pro time que eu quero montar, porque eu preciso dela, que eu não fiz ela no banner. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu, até a próxima e tchau!